Olá, o tema do Se Liga na UFG de hoje é Viver em Sociedade. Nós vamos mostrar projetos de estudantes da UFG que unem o cidadão e a comunidade. A cidadania, ela se faz através da participação e é crucial para a vida em grupo. Continue aí, porque o episódio de hoje só está começando. E olha só, a inclusão e a acessibilidade são levadas muito a sério pela UFG. Pensando nisso, a Faculdade de Ciências Sociais criou um projeto que aproxima o cidadão da política através de simulações na Assembleia Legislativa. Vamos conferir. Politizar é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências Sociais, da UFG, em convênio com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que visa treinar e realizar simulações de sessões legislativas no Estado de Goiás. Politizar surgiu em 2013, primeira edição em 2013, estamos na terceira edição, 2013, 2017, 2018. Foi ideia de 3 ex-alunas, né? Hoje todas as 3 mestrandas da UFG. Por ser um projeto de extensão, a comunidade externa é muito bem-vinda. Nós fazemos divulgação do Politizar em diversas faculdades e escolas para além da UFG, e eles participam em encontros simulandos e também na equipe de coordenação. A comunidade interna participa de 2 maneiras, seja participando na coordenação, organizando o Politizar, seja participando com encontros simulandos, né? Nós temos alunos de diversos cursos da UFG e também de outras faculdades e outras universidades que são simulandos deputados, assessores e jornalistas. Como não dá para desvencilhar a universidade das questões políticas, é muito importante esse tipo de projeto que toda a universidade acadêmica se beneficia. A gente tem a oportunidade de apresentar projetos de lei. Esses projetos de lei, alguns deputados já manifestaram o interesse de levar adiante, além da simulação. Assim, todos os projetos que a gente conseguir aprovar aqui poderão ser debatidos pelos deputados, poderão ser aprovados e se tornar lei. É muito importante para a gente conhecer de fato como é exercida a democracia no Brasil, que às vezes a gente, na política lá fora, na rua, a gente esquece que tudo acontece aqui dentro. Então a gente entrando aqui dentro, a gente tem a oportunidade de conhecer e de levar isso lá para fora. A importância do projeto para a UFG são várias. A primeira delas é que empodera a UFG porque saímos dos muros das universidades e trazemos o conhecimento e a excelência que a UFG oferece à sociedade aqui para a Assembleia Legislativa com alunos, estudantes de diversas universidades. O outro fator importante é que estamos aqui promovendo conhecimento, né? O nosso grande valor, o nosso grande princípio da UFG. Estamos promovendo conhecimento sobre a Casa Legislativa, que é um dos locos de poder importante na sociedade, e sobre política, essencialmente, né? Um povo ativo e um povo conhecedor de política transforma um país mais democrático. E o Se Liga na UFG de hoje recebe o professor Eberson Alcântara, da Faculdade de Direito. Olá, professor, seja bem-vindo. Tudo bom? Satisfação recebê-lo aqui, pode ficar à vontade. Olha só, o professor está aqui para falar conosco sobre os problemas e as alegrias de se viver em sociedade. Bom, professor, um projeto como esse que nós acabamos de assistir, ele tem aí a intenção de aproximar a política da sociedade. Eu queria que o senhor falasse qual é a importância das leis e da política, né, nessa relação aí das pessoas no dia a dia. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar todos que nos assistem. Antes de responder diretamente, Marcelo, eu precisava falar um pouquinho sobre a lei e sobre outros aspectos que estão relacionados. O ser humano, como nós sabemos, é um ser que vive em sociedade, então é necessário que ele viva em sociedade. E nós tínhamos os pequenos núcleos, né, desde a antiguidade, que hoje temos grandes conglomerados urbanos com milhões de pessoas vivendo em um mesmo lugar. Para que isso ocorra, nós temos que ter instrumentos de controle social. O que é o controle social? Buscar a paz social para que possa existir a convivência de tantas pessoas em um mesmo local. Para isso nós temos os aspectos morais, nós temos a questão religiosa e temos outros instrumentos desse controle social e outras convenções. E o quarto é a lei. A lei talvez seja o mais importante porque a lei vem do Estado, é o Estado que cria, e a lei é a única que é compulsória, é obrigatória. Aí vem a importância do projeto Politizar, porque o projeto Politizar aproxima a sociedade e aproxima também os futuros formadores de opinião, que são os estudantes das diversas universidades,
que nessa interação com a Assembleia Legislativa levam as informações da sociedade como um todo, entendem o processo legislativo de se criar as leis e assim essas leis podem ser melhor elaboradas com a participação da sociedade como um todo. Certo, professor, esse projeto Politizar, ele tenta aí, aproximar essas pessoas que se sentem excluídas desse processo político. Mas por que existe aí essa distância entre quem faz as leis e as pessoas, a sociedade? Essa distância, ela é bastante complexa, ela não é simples, ela é uma questão cultural. Por isso o projeto Politizar é de suma importância, leva a universidade para essa questão da elaboração das leis e junto com a universidade vem buscando com que a sociedade compreenda e participe mais da elaboração dessas leis. Ou seja, dentro da sociedade, certo, nós temos uma diversidade bastante grande. E esta diversidade de pessoas é que precisa, os seus direitos e também os seus deveres, estarem bem equilibradas dentro do contexto legal. Porque a lei é o contexto legal que vai dar o tom de como essa sociedade vai se comportar. Nós temos os outros aspectos, como eu disse, que é o moral, que é o ético, inclusive o religioso, que também serve para dar parâmetros de como a sociedade vai se organizar, mas são as leis efetivamente que o Estado impõe para toda a sociedade e só as leis têm a sanção, que é a penalização para aqueles que não cumprem as regras de convivência social. E é através da formulação das leis e da participação dos diversos segmentos da sociedade na formação das leis é que nós vamos conseguir leis mais justas, mais tolerantes, leis que realmente valorizem as minorias e respeitem também o direito de todos dentro da sociedade. Ok. Professor, já a gente continua falando sobre isso, porque a seguir nós vamos conhecer um projeto de simulações do curso de Relações Internacionais que é bem bacana, viu? Também vamos continuar, claro, o nosso bate-papo aqui com o professor Eberson. Nós voltamos já. O Se Liga na UFG está de volta e hoje falamos em vida em sociedade. Antes de continuar a nossa conversa com o professor Eberson, eu te convido agora para conhecer um projeto do curso de Relações Internacionais da UFG que simula discussões entre países. O Centro de Pesquisa e Simulação Olga Benário inclui o cidadão numa escala global, mas com assuntos que dizem respeito à nossa vida em grupo. O Centro de Pesquisa e Simulação Olga Benário é uma instituição do curso de Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais da UFG em Goiânia. E a gente promove tanto a pesquisa quanto a simulação, que é basicamente desenvolver nos alunos da UFG o poder de conseguir falar academicamente sobre assuntos internacionais dentro da pesquisa e também a simulação, que é basicamente, na prática, entender como funcionam as organizações internacionais, desde modelos da ONU até fora da ONU. A Olga surgiu a partir de uma vontade dos alunos de RI da UFG para tentar trazer uma cultura de simulação para Goiânia, que é uma coisa que a gente não tem tanto em comparação a outros estados do Brasil. Então, a partir da Olga, a gente organiza tanto o GOMUN, que é o Goiás Model of United Nations, para tentar incluir tanto alunos da UFG quanto alunos de outras faculdades do Brasil dentro de uma simulação nacional que traga essa cultura de simulação para cá. E também a gente organiza simulações dentro da UFG para estimular os alunos a entenderem o que são e a importância das simulações. Eu acredito que a Olga tem muito a acrescentar à comunidade de Goiás e também à UFG, justamente porque o curso de Relações Internacionais é um curso tão novo aqui na universidade. Sendo assim, ele ainda precisa chamar mais atenção da comunidade para a sua importância, para a capacidade que os alunos têm de integrar empresas, de integrar no lugar que eles desejam se inserir dentro da sua carreira. Assim, eu acredito que o centro ele tem muito a acrescentar na comunidade, porque ele poderá levar mais os interesses do curso e para que ele seja conhecido como um todo em Goiás. A gente vai levar as discussões que são feitas no GOMUN para a comunidade externa, através de uma parceria com colégios públicos, que vão ser trazidas as discussões por meio de rodas de conversa e formas didáticas para que eles também entendam os temas do GOMUN. Uma outra questão é que nós estamos tentando fazer uma parceria com colégios de ensino médio de Goiânia, assim os alunos de ensino médio também poderão participar das discussões.
cursos de comunicação, como publicidade e propaganda, ou até mesmo cursos de artes, podem participar da imprensa do comitê, justamente para conseguir relatar como se fosse uma imprensa de verdade, com jornais e TV. Então, os delegados poderão se incluir dentro do jornalismo internacional, assim como as outras delegações dos outros 2 comitês que nós estamos propondo, que é o Conselho de Segurança e o SOCHUM. Eles poderão entender como funciona a diplomacia dentro das organizações internacionais reais. Bom, professor, como nós acabamos de ver, o convívio entre as pessoas, ela extrapola essas barreiras culturais, né? No Brasil e aqui mesmo em Goiás, nós sempre nos deparamos com estrangeiros. Nós podemos ser mais receptivos com essas pessoas ou eles têm que se adaptar aos nossos costumes? Marcelo, em relação à questão de pessoas de outros países que nos buscam, ou migrando, ou então como refugiados, como nós estamos presenciando agora, nós temos que observar que, em primeiro lugar, nós temos regulamentos legais, nós temos leis, temos tratados internacionais que são recepcionados como leis no Brasil, mas a coisa vai além disso. A coisa trata-se, certo, de relações humanas. Então, o que me parece importante dentro dessa questão é a empatia. O que seria a empatia? Nós nos colocarmos no lugar do outro. Mas não colocarmos no lugar do outro para vivermos a vida do outro. Colocarmos no lugar do outro para que nós possamos ter uma visão do que está acontecendo a partir do olhar do outro, tentando sentir ou perceber o que o outro está passando e o que o outro está sentindo. Então, dentro desse contexto e agindo desta forma, a gente consegue perceber o que nós podemos fazer para cooperar, certo? Naquela dificuldade, e o simples fato de sair de um país para o outro, mesmo que não seja como refugiado, traz essa dificuldade. Como que nós podemos recepcionar e fazer com que aquela pessoa se sinta, certo? Vivendo como se estivesse vivendo no seu país, ou pelo menos em harmonia. E me parece que isso é que é importante que se faça. Professor, mas num mundo ainda tão conectado, por que a gente ainda percebe tantos conflitos? Essa também é uma questão interessante, que tem inclusive um fundo, me parece aí, né, filosófico, que o ser humano, certo, ele é bastante individualista e egoísta. E dentro desse contexto de egoísta, tudo aquilo que é diferente, ou tudo aquilo que se avizinha, tudo aquilo que chega no seu ambiente, causa ali uma certa, eu não sei se a palavra ideal seria transtorno, mas causa uma modificação. E nós, seres humanos, certo, na grande maioria das vezes, não nos sentimos preparados para perceber que esta situação pode ser tratada com harmonia. E é possível que seja. Talvez por medo, por insegurança ou qualquer outro aspecto, nós tentamos rechaçar, né, um xenofobismo, rechaçar, sem perceber que é possível uma convivência harmônica. Porque antes de sermos nacionais, nós somos seres humanos que habitamos o mundo como um todo. E onde tem uma dificuldade maior, no caso dos refugiados, em que a sociedade se sente ali um pouco insegura em relação ao volume de pessoas que chega, aí nós temos o papel que já não é só do indivíduo, não é só individual, é o papel do Estado dar o suporte para que o indivíduo possa agir, certo, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais receptiva com esse estrangeiro que chega no país. Ok, professor. Olha só, a seguir nós vamos continuar o nosso bate-papo com o professor Eberson e conhecer a história de uma estudante de Direito que entrou na UFG pelo programa de cotas. Oi, meu nome é Geise, sou estudante do curso de Agronomia na UFG e o Se Liga na UFG vai fazer um rápido intervalo, então não saia daí! Estamos de volta e hoje falamos sobre como viver em sociedade. Neste bloco, vamos pensar sobre como as leis podem ajudar as pessoas a se integrarem e como ela pode garantir igualdade entre todos. Recebemos em nosso estúdio o professor Eberson Alcântara. Bom, professor, nós podemos afirmar que as leis de cota, elas garantem a integração das minorias, né, que fazem parte da nossa sociedade, ou essas leis, na verdade, elas acabam aí criando uma discriminação, uma diferenciação em relação a essas pessoas em razão da sua cor ou da sua posição social? Em primeiro lugar, certo, antes de nós entrarmos especificamente, acho que há que colocar que a existência da lei é porque nós não conseguimos, através de outros instrumentos, resolver a situação.
Ou seja, essas diferenças, essa segregação, essa discriminação em relação à questão de cor, de credo religioso, ou a pessoa com deficiência em relação às suas limitações, como nós não conseguimos, através de outras políticas, buscar uma igualdade, certo? Nós precisamos da lei. É lógico que a lei de cotas, né, apesar de ser, como eu falei, poderíamos ter outros instrumentos que levassem ao mesmo resultado, ela é positiva. Ela é positiva porque ela garante que aquelas minorias, aquelas que não tiveram ou não têm acesso a determinados aspectos, como educação e como ao trabalho, em razão de fatores históricos, justamente porque as políticas que deveriam ter sido implementadas de nivelamento, de levar uma educação de qualidade para aqueles que até então estejam aí à margem de acesso a essas escolas e ao trabalho, não foram feitas. Em razão disso, a lei de cotas. Então, a lei de cotas ela é positiva porque ela garante para aquelas pessoas um ingresso, uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento dentro da sociedade. Para a pessoa com deficiência, o acesso ao trabalho. Então, a lei de cotas tem a sua importância por garantir o espaço. Mas o mais importante é que esse espaço ele pudesse ser atingido, porque na base, na origem, ou seja, essas pessoas ainda, quando jovens, quando crianças, tivessem a oportunidade de escolas e outros instrumentos sociais, como a saúde também, para que elas pudessem enfrentar diretamente a disputa sem necessidade de uma lei de cotas. Mas a lei de cotas, sem dúvida, ela oportuniza, ela resgata erros históricos cometidos pela sociedade, ela é um instrumento muito importante, mas como eu disse, por si só ela até não resolve completamente, porque o que mais resolve é o seio da sociedade culturalmente, entender que todos os seres humanos são iguais, precisam de oportunidades e com oportunidades iguais, todos nós somos iguais. A lei vem apenas para minorar essa falta de percepção no seio da sociedade, nas relações humanas, de como o homem vive, calcada mais no seu egoísmo e no seu individualismo, do que, na verdade, o bem comum e uma sociedade estruturada em paz. Por isso a situação é dessa forma. Ok, professor, nosso tempo já está se esgotando. Mais alguma consideração? A consideração final, né, seria parabenizar aí a TV UFG, certo? Por estar com essa interação entre a universidade e a sociedade, levando essa discussão, levando os projetos que a universidade tem, certo? Como os que foram colocados aqui, o Politizar, o Centro Olga Menário, justamente que busca levar para a sociedade informações para que nós possamos melhorar o nosso dia a dia como cidadão. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Satisfação muito grande. Eu que agradeço, Marcelo, um abraço. Até uma próxima. Olha só, a Universidade Federal de Goiás usa cotas e muitas pessoas já se beneficiaram disso. Um exemplo é a Juliana, que foi cotista do curso de Direito e hoje faz mestrado na UFG. Através da história dela, o Vida no Campus mostra como a inclusão social pode trazer um belo retorno à sociedade. Eu sempre digo que eu, quando era criança, eu não tinha vontade de ser uma princesa, mas estudar na UFG. E a primeira vez que eu coloquei os pés na universidade foi no Espaço das Profissões, quando minha escola nos levou. E foi meu primeiro contato, então, com o que era uma universidade pública, democrática. E tive contato também com a proposta da UFG para o curso de Direito e eu tive a certeza de que aquele era o curso que eu deveria fazer. Eu confesso que meus primeiros meses na faculdade foi um tanto quanto frustrante. Eu entrei por ações afirmativas, então tive contato com um ambiente extremamente elitizado, uma turma em que as pessoas não aceitavam bem aqueles que haviam entrado por cotas, então a minha turma era um ambiente bastante hostil, mas eu acredito que eu consegui lidar bem com a situação, pois isso foi um incentivo para que eu pudesse estudar melhor e participar de todos os programas que a universidade me oferecia. A UFG, enquanto uma universidade pública, ela nos possibilita não somente o ensino, mas também a pesquisa e a extensão. Então, logo no meu primeiro ano de faculdade, eu fui bolsista do programa Jovens Talentos para a Ciência e depois eu fui bolsista de iniciação científica durante 3 anos e eu também pude participar de projetos de extensão, como por exemplo no EPDCom, e também fui Relações Públicas do Centro Acadêmico 11 de Maio durante meu 3º ano de faculdade.
pois eu também fui representante discente no conselho diretor. Mas para mim, o que mais me marcou na universidade, com certeza, foi participar de projetos de iniciação científica, porque eu pude pesquisar sobre ações afirmativas. Então eu estava pesquisando sobre uma realidade em que eu vivia, e isso me possibilitou outras experiências, como por exemplo participar de congressos, escrever relatórios de pesquisa que estavam em conformidade com aquilo que eu vivia e aquilo que eu acreditava de uma universidade pública. Enquanto aluna de iniciação científica, eu tive possibilidade de participar de diversos congressos, como por exemplo, quando eu fui na SBPC em 2017, eu tive ajuda de curso da UFG, tanto em relação às passagens quanto à hospedagem. E para mim isso que é a universidade pública, não é somente não ter um boleto todo mês, é ter a universidade investindo em você, você ter a possibilidade de participar da universidade como um todo, viver a academia. E eu tenho certeza de que se a UFG não tivesse me custeado ano passado, eu não teria participado desse congresso. E foi nesse congresso que eu tive a oportunidade de ter minha pesquisa reconhecida nacionalmente e ter contato então com outras pesquisas de iniciação científica que estão sendo desenvolvidas. Eis então a importância de se investir em pesquisa, se investir na iniciação científica, porque eu penso que hoje só estou no mestrado porque lá no primeiro ano eu fui Jovens Talentos e depois participei de iniciação científica ao longo dos anos. Eu sou Juliana Matos, sou bacharel em Direito pela UFG, advogada e atualmente eu faço mestrado em Direito Agrário também na UFG. O Se Liga na UFG acaba por aqui, mas a nossa programação continua. Você pode continuar ligado pela TV, internet e mídias sociais. Não se esqueça de deixar seus recados e as suas sugestões. Até a próxima. Tchau.